Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. 2020 terminando e começou a época aqui também de balanços. O que funcionou esse ano? O que não funcionou? Mas tem uma coisa que funcionou muito bem no Brasil, foi o agronegócio, a agropecuária, que levou comida para a sua mesa, para a mesa de seus familiares. O pessoal do campo continuou trabalhando o tempo todo. E para falar como foi esse ano no campo, eu e José Maria Trindade recebemos aqui hoje o superintendente da Confederação de Agricultura e Pecuária, Bruno Lucchi. Muito boa noite, Bruno. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. Eu que agradeço, agradeço por estar aqui mais uma vez e cumprimento todos os telespectadores. Pois é, e a mesa, José Maria Trindade, mais um frente a frente, né, Zé Maria? No quase terminando, e a gente aqui fazendo os balanços para os nossos telespectadores. É isso aí, lutando ainda pela vacina, nesse debate forte, nessa guerra das vacinas e da política, a CNA, a Confederação Nacional, aliás, não tem um nacional, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Antigamente era Confederação Nacional da Agricultura. A CNA representa o produtor rural aqui em Brasília, auxilia os legisladores e os governos a lidarem com políticas públicas para a área agrícola. E também tem um centro de formação muito importante e cuida exatamente do setor. Daí a importância e o convite, e que eu agradeceria muito a participação do Dr. Bruno Lucchi aqui, né, no Frente a Frente. Dr. Bruno, a gente vê que esse foi um ano diferente para todo mundo, né? Quer dizer, o novo normal. Agora, a impressão que ficou é que o setor agropecuário foi um ano normal, pessoal. Não largou a enxada, não, né? Um modo de dizer. Ninguém mais lida no setor de enxada, né? Na verdade, fala que esse ano foi uma guerra, né? O setor conseguiu vencer as batalhas, mas saiu ferido também, que pese os bons números do setor. No auge da pandemia, né, alguns produtores, algumas cadeias foram muito afetadas, principalmente de produtos perecíveis e produtos que ficam no mercado doméstico. O agro não é só alimento, o agro é energia, são flores, borrachas, foi uma série de setores que tiveram um impacto muito grande nos primeiros meses da pandemia e depois o setor muito resiliente também. Ele foi conseguindo se adequar, se adaptar a esse novo momento de uma forma muito rápida e conseguiu dar as respostas que o Brasil precisava, não só na questão econômica, respondendo com exportações, PIB, valor bruto da produção, mas principalmente garantindo a segurança alimentar do Brasil. Eu acho que as políticas que foram feitas para o setor na década de 70, baseadas em pesquisa, crédito rural e assistência técnica, elas garantiram que, nesse momento, a gente conseguisse passar por esse momento turbulento, né, garantindo a segurança alimentar. Isso é uma coisa de Brasil ou no mundo inteiro o setor se deu bem? Não, acho que foi muito mais o Brasil, porque o Brasil garantiu a segurança do Brasil e aumentou suas exportações, porque em outros países nós tivemos interrupção da cadeia de processamento. Então, houve uma demanda maior. Aqui não parou a cadeia de processamento. Aqui não parou. Tivemos problemas pontuais, mas que rapidamente foram solucionados no auge da pandemia. E a resposta foi até que o Brasil se confirmou como um grande exportador, porque garantiu seus contratos, diferente de outros países que tiveram que romper em função de deficiência na produção. Você falou de flores foi forte, mas... Exatamente. O setor de flores, no início, perdeu as principais datas, né? O Dia das Mães, que é a época que vende bastante. O Dia dos Namorados também foi afetado, mas conseguiu se recuperar. Os produtores se reorganizaram o tipo de produto, né, e a expectativa é que haja uma venda maior agora no final do ano, compensando as perdas. Qual foi o setor mais afetado? Foi flores mesmo ou teve um outro que ainda teve uma situação pior? Olha, realmente, flores foi um dos que mais impactaram, porque praticamente os canais foram fechados e tiveram dificuldade de ter reabertura. Agora, o setor de hortaliças e frutas também, no início, ficou muito comprometido, porque são produtos perecíveis. Vários produtores tiveram que reduzir a área de plantio, que o ciclo é muito rápido. Produtores de leite, no início também, a população não estava absorvendo produtos de valor agregado no auge da pandemia, como iogurte, queijo. Então, o que saía era só leite em pó e leite fluido, que não agrega tanto valor à produção. Então, houve um enxugamento por parte dos laticínios que refletiu no produtor. E a própria borracha, né, que as empresas, com o fechamento das fábricas de automóveis, não tinham muita demanda por pneu, essas coisas. Então, no começo foi muito complicado. Mas a gente pode dizer que hoje, grande parte recuperou os preços, né, e o produtor conseguiu se adequar em meio a essas dificuldades que surgiram ao longo do caminho. Agora, houve um aumento de preços, né, e as pessoas ficaram muito preocupadas com isso. Passou essa fase ou corremos risco de ter novos aumentos? Eu estou falando isso porque o pessoal da carne, por exemplo, a Associação da Indústria da Carne, esteve aqui conosco
e disse que ainda deve vir um novo aumento agora para dezembro. Na verdade, cada produto agropecuário se comporta de uma forma diferente. O que mais aumentou esse ano, pegando os dados do IPCA, acumulados até outubro? Foi o óleo de soja, teve um aumento de mais de 70%, o arroz e o feijão, que chegaram por volta de 60%, o leite longa-vida por volta de 25%, 29%, que também é um valor muito alto, e a principal carne que aumentou foi a carne suína, com 19%, e, se eu não me engano, a costela bovina, que também chegou próximo a 19%. Filé mignon estava 17% menor no acumulado do ano comparado ao ano passado, a picanha cresceu 1% só. Então, assim, as carnes, geralmente, carne bovina, não teve um aumento significativo esse ano. Por que o arroz, o feijão e o óleo aumentaram bastante? O setor é um setor que vive de ciclos biológicos. Então, se eu der uma resposta para o produtor em determinado momento, não é igual a fábrica que eu desligo uma chave e ligo no dia seguinte. Só no novo época de plantio, só na novo parto daquela vaca ela vai produzir leite. E o que aconteceu foi que justamente no período de abril e maio, a indústria de óleo de soja no Brasil, a indústria de esmagamento de soja, ela teve uma sinalização que ia haver uma retração na economia, isso quer dizer uma retração no consumo. Então, o que ela fez? Ela exportou um grande volume de soja nos meses de abril e maio. E depois isso mudou, com o auxílio emergencial, que melhorou muito o poder aquisitivo da população de baixa renda. Aumentou o consumo interno. Aumentou o consumo até muito mais do que anos anteriores. O feijão e arroz é interessante a gente falar. Pegando um dado do IBGE de 2013 a 2019, o arroz estava caindo 19% o consumo e o feijão 10%. Porque com as famílias menores e se alimentando muito fora de casa, esse hábito de comer arroz e feijão ele vem diminuindo, infelizmente, por são produtos saudáveis que deveriam estar sendo estimulados. Né? E com a pandemia, mudou os hábitos alimentares, porque as pessoas ficaram reclusas em casa, e você deu poder de consumo à população de baixa renda, que se alimentou basicamente dos itens na cesta básica. Então, por isso que esse crescimento foi acima do normal. Para o ano que vem, a gente projeta que isso não vai acontecer, porque você vai ter uma distribuição melhor da demanda, não vai ser concentrada, né, como foi em maio para frente, o período de entre safra. Já vai ter respostas das safras de soja, respostas das safras de arroz, que vão ser maiores esse ano. Então, a gente acredita que a equação da oferta e da demanda vai estar mais equalizada. E não teremos o auxílio emergencial, né? Exato. O setor já está se preparando para isso, que pode haver aí uma retração do mercado interno? O que a gente imagina? O auxílio emergencial realmente foi muito importante. Com o fim dele, mas, porém, com a abertura do mercado, a abertura do comércio, as pessoas voltando a, vamos dizer assim, a sua rotina, certamente você vai ter uma demanda por alimentos, que vai ser constante, porém você muda o tipo de produto. Entendeu? Como a gente estava focado muito, às vezes, no arroz, feijão e óleo de soja, você vai diversificar um pouco mais outros tipos de produto que fazem parte da alimentação do brasileiro e diminuir essa pressão de preços mais elevados sobre esses produtos específicos. Então, a gente acredita que isso vai se reorganizar ao longo do ano. Olha, é um aumento na inflação e um aumento de baixa renda para o setor de baixa renda, né? A tal ponto que o governo já pensa ali, não o governo, mas o Banco, o Conselho Monetário, já pensa, inclusive, em aumentar juros para conter a inflação. Você está dizendo, Bruno, que não é real essa projeção, né? Que preços podem até cair. Não, na verdade, nós tivemos altos picos elevados esse ano de alguns produtos. Não foi só arroz, todo mundo se lembra do arroz. Né? É o arroz, porque eu peguei os maiores, como eu falei, foi arroz, o maior feijão. de todos foi o óleo de soja com 70. Em seguida veio o arroz, o feijão, né, e as carnes um pouco menor, principalmente a suína, que foi a que mais cresceu. Mas a gente acredita que ao longo do próximo ano, os fatores que estimularam a demanda, né, como auxílio emergencial, o mundo inteiro houve um aumento de 10% no índice de preço dos alimentos entre maio e outubro. Então, o mundo inteiro estava pagando mais pelos alimentos. E o Brasil, como é um grande exportador e o real desvalorizado, né, isso tudo ajudou a aumentar as exportações. O caso da carne suína, o aumento foi por causa disso, do aumento das exportações para a China? Nós aumentamos muito. Porque lá ainda teve a gripe suína, né? Que a peste suína africana. A peste suína africana, que levou os chineses eles não conseguiram comprarem mais, né? Eles não conseguiram recompor o rebanho suíno ainda, apesar de estar retomando uma eficiência muito grande. O próximo ano, inclusive, a gente estima que vai ser um ano positivo para as exportações de carne bovina e de suíno também. O problema da suinocultura esse ano é que, da mesma forma, no ápice da pandemia, entre abril e maio, você tem um grupo de produtores que a gente chama de suinocultores independentes que não estão integrados a uma grande agroindústria exportadora. São grupos de produtores que atendem só o mercado doméstico.
E esses produtores tiveram dificuldade de comercializar com o fechamento de bares e restaurantes. E eles representam 30% da produção nacional. Então, o que houve? Eles enxugaram a produção também, abateram matrizes. Então, quando o mercado melhorou, você não, como eu falei, é um ciclo biológico. Não tem como. Você não tem um produto de imediato. Então, você tem que esperar aquele animal crescer, né, reparar, ampliar o rebanho, para que no próximo ano você atenda essa demanda. Interessante nessa comparação que eu li que na China existe muito criatório de porcos assim domésticos, né? Ao contrário do Brasil, né? A China é o maior produtor do mundo. E quando teve a peste suína africana aqui no auge dela, eles abateram grande parte desse plantel, principalmente desse que você está se referindo, que eles chamam de fundo de quintal. E agora, o que eles estão vindo? Eles estão vindo numa produção totalmente industrializada. Isso. Semelhante à brasileira. Então, é problema para a produção brasileira, né? No futuro. Por isso a demanda de soja esse ano foi muito grande, a exportação foi muito grande para lá. A perspectiva para o próximo ano é alta, porque o farelo de soja e o milho são os principais componentes da ração. E a gente tem uma preocupação muito grande com o milho para o próximo ano, porque a ideia da China, as perspectivas são de comprar 3 vezes mais do que ela comprou esse ano. Então, é um incremento muito grande que vai mexer com o mercado de milho no mundo inteiro. E pode ter desabastecimento no mercado interno? Eu não digo desabastecimento, porque o grosso da nossa produção fica no Brasil. Agora, você pode ter aumento de preço. E o milho foi um produto que aumentou muito esse ano, né? Então, isso pressiona as carnes. Ovos, leite. Porque também as carnes também dependem e esse foi um fator da ração, né? Exatamente. E esse foi um fator que aumentou também a inflação. O custo de produção aumentou muito, né? Principalmente por causa da alta do milho, da soja, dos fertilizantes que são cotados em dólares. A gente importa 80% do fertilizante, né? Dos defensivos, das sementes. Então, tudo isso com câmbio, com um dólar mais elevado, aumentou esse custo de produção do produtor também, que acabou sendo repassado ao consumidor. Ô Bruno, eu tive a informação, assim como você disse aí sobre a suinocultura na China aumentando muito, que a China está investindo em outros países, principalmente na África, né? Onde a temperatura é muito parecida com o Brasil, e usando, inclusive, as nossas técnicas, matrizes brasileiras. Isso procede? A China realmente é um país muito estratégico, né? E ela hoje... Pensa lá na frente. Exatamente. E hoje ela compra grande parte do que ela produz de soja, né, das carnes do Brasil, né, que é um grande exportador, tem produto de qualidade e preço competitivo para atendê-la. E o que ela tem feito é tentar diversificar os seus fornecedores para não ficar na mão de um país só. Então, esse investimento na África, apesar que pequeno, né, na produção de soja, ele realmente aconteceu. E certamente isso virá também... Influencia no mercado aqui? Hoje não, porque ainda é muito pequeno, mas dependendo do poder que eles tiverem, do apetite e da disposição desses países para incorporar essas tecnologias e responder em produção, certamente, realmente é algo a se preocupar. Por isso, nós temos uma premissa da CNA, é justamente diversificar nossos parceiros comerciais e diversificar a pauta exportadora. A gente não ficar naquelas commodities principais, porque isso, uma hora ou outra, pode realmente pesar, né, na nossa balança comercial brasileira. Claro, além da China, quais são os outros países que são promessas aí para as exportações brasileiras? Você falou para ser competitivo, para competir com a gente. Hoje a gente tem o nosso maior... Não, para que nós possamos exportar sem ficar dependendo sem ampliar das exportações para a China. Lógico, para diversificar o leque de exportações do Brasil. Hoje, acho que a Ásia, a gente tem feito um trabalho muito grande na Ásia, porque é onde o consumo de alimentos mais cresce, principalmente produtos de valor agregado, né? Então, a gente vê ali uma oportunidade muito grande. Não é à toa que a CNA instalou um escritório na China, até mesmo para fazer um hub com todos os países da Ásia. Então, a gente aposta muito na Ásia, os países do Oriente Médio já compram do Brasil, né? São países que a gente tem que fortalecer os laços cada vez mais, e a ministra Tereza tem feito um trabalho espetacular, né? Abrindo todo ano mais mercados, né? Para vários produtos brasileiros, não focados só nas commodities, mas buscando agregar valor, né? Diversificando essa pauta exportadora. Quais são os outros produtos? Olha, a gente conseguiu abrir esse ano para mel, né? Abrimos aí para o camarão, né? Vários produtos que são diferentes dos tradicionais. O melão para a China, né? O melão é uma fruta realmente que agrega bastante valor. Então, enfim, foram... Camarão também? Camarão para a Coreia, nós exportamos. Inclusive, foi uma medida que nos ajudou a enxugar o mercado brasileiro, porque 70% do camarão é vendido em bares e restaurantes. Com o fechamento, imagina como é que esses produtores ficaram, né? Com estoques elevadíssimos. E aí a exportação foi uma das saídas que nós encontramos. Perfeito. Eu fiquei sabendo também que o salmão de quase o mundo inteiro, o salmão em cativeiro, é alimentado com soja brasileira, né? A ração brasileira. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente, falando hoje da produção agropecuária. Um balanço e perspectivas para 2021.
2 minutos, estaremos de volta aqui.